Paz, queridos, Deus abençoe, pastor Benhur. Vamos lá para a nossa aula. É a aula relativa ao dia 13 de maio, segunda-feira, que foi aniversário do pastor Wagner. Então, passamos um tempo com ele, com mais alguns amigos, a pedido dele, e por isso não tivemos aula presencial. Dado a correria, a sobrecarga, estou gravando, estou mandando hoje, ok? E com essa sequência de aulas online, veio uma sugestão da maioria dos alunos. E a sugestão é que, uma vez que a aula online tem o conforto da sua casa, você assiste na hora que você quiser, no tempo que você quiser, no dia que você quiser e quantas vezes você quiser, ok? A ideia é o seguinte, nós temos 3 aulas online gravada, eu gravo e envio para vocês, o trabalho fica só comigo mesmo, gravo e envio para vocês 3 aulas online. Porém, a cada 3 aulas online, a próxima, a quarta, é presencial lá na igreja, lá no salão, onde eu entrego a prova em mãos para vocês, ok? Para que vocês possam fazer a prova, a gente tira algumas dúvidas, tem uma aula presencial e a gente tem o nosso contato, ok? Como aluno, professor, professor, aluno. Outro sim, pastor, como é que a gente faz com as mensalidades? Você pode pagar a sua mensalidade, a mensalidade do seu mês, procurando o Gilmar, os que participam na igreja aos domingos, ou na aula presencial também. E claro, vai da consciência de cada um pela aula e pelo conteúdo que está recebendo, tá bom? Se vocês acharem interessante, a gente pode adotar esse ritmo. 3 aulas online, assiste no conforto da sua casa, somente um dia a gente vem presencial para ter as provas em mãos, ok? Tá aí, ó, o nosso calendário tá aqui. Hoje é dia 15, eu vou mandar para vocês a aula, que é a aula do dia 13, ok? Dia 20 eu vou mandar mais uma aula online, se não subir dia 15 até dia 22, se não subir dia 20 até dia 22 sobe, ok? E aí no dia 27 aqui, ó, no dia 27 a gente se reúne presencialmente, ok? Conto com vocês e a compreensão de vocês. Bora para a aula? Vamos lá? Beleza. Bom, nós estamos trabalhando a introdução ao Novo Testamento, página de número 197, unidade 4, falando sobre o Novo Testamento e as últimas epístolas, ok? Essas últimas epístolas estratégicas, mais o livro do Apocalipse. Então a gente vai entrar agora no capítulo 1, página 199, na seção que fala sobre as epístolas pastorais, orientação e incentivo aos novos ministros. E essa nomenclatura que é dada, essa terminologia, epístola pastoral, é porque ela não foi direcionada especificadamente para um grupo de pessoas, ou para uma congregação, ou para uma comunidade especificamente, mas para 2 ministros filhos na fé de Paulo, que é Timóteo e Tito, que ambos gentios novos convertidos, que não tiveram muito tempo de ser preparados para o ministério, porém, a intensidade, né, da vida de Deus na vida do apóstolo Paulo imprimiu neles um caráter tal que eles foi tranquilo para Paulo, de uma certa forma, claro, confiar sobre eles igrejas, como a igreja de Éfeso e de Creta. Agora veja que coisa interessante, no final, né, dos dias de Paulo, ele se preocupa com a manutenção, com o andamento, com a vida ministerial dos seus filhos e a vida dos seus filhos no ministério. Por isso ele escreve cartas com conselho, com motivação, chamando a atenção do comprometimento quanto ao cuidado das doutrinas em relação aos lobos vorazes, né? Aos hereges vorazes, aos presbíteros, porque eram os presbíteros os responsáveis para ensinar, para dar aula, o culto de ensino, o culto da palavra. Então, a heresia, o escândalo, a manipulação estava em caráter interno, porque os pastores pastoreavam o rebanho, mas os presbíteros eram responsáveis por transmitir a palavra revelada, ou a doutrina, ou o comportamento doutrinário naquele tempo. Tá bom? Anote aí se você quiser, tá? Então, carta pastoral, por quê? Porque é uma carta de mentoria, uma carta de discipulado direto de Paulo para os seus 2 filhos na fé, Timóteo e Tito, tá? Quanto à questão da terminologia, lá embaixo, página 199, essas cartas que Paulo escreve aos seus filhos e trazem orientações espirituais, elas formam uma unidade, né? Elas se conectam simplesmente pelo fato de que elas estão distintas do restante, estão endereçadas a pessoas específicas
e que possuem estrategicamente responsabilidades propriamente dito pastorais, ok? Daí a terminologia. Página de número 200, no outro parágrafo ali, ó. Cada carta possui a sua própria identidade. Foram escritas para pessoas específicas, muito embora tenham em comum as mesmas circunstâncias e os mesmos cenários históricos. Ou seja, as duas igrejas, ou o mesmo povo que estavam sob o pastorado de Timóteo e de Tito, enfrentavam as mesmas dificuldades. Então veja que no futuro, como pastores, como obreiros, nós também somos responsáveis por gerar indivíduos que mantenham o bom andamento da palavra, do evangelho, da doutrina, do comportamento doutrinário da melhor forma possível. Ok? Então veja a responsabilidade pastoral. Lembra quando trabalhávamos com os pequenos grupos? O sucesso dos pequenos grupos não eram os pequenos grupos, mas os líderes. Considerando que naquela época a igreja já se reunia em casas. Então dava muito trabalho para Timóteo e Tito organizar os presbíteros que administravam nessas casas as doutrinas, e muitos deles aproveitadores, sem uma conversão genuína, e implantavam o que havia no coração dele. Então, gente, qualquer semelhança, qualquer coincidência é mera semelhança. Porque até nos dias de hoje se repete muito. Quer dizer, nem é o diácono que ainda ensina como presbítero, e nem é o presbítero que ainda pastoreia como pastor. Então, nesse cargo intermediário, havia uma predisposição entre o presbitério de tumultuar a doutrina, né? Não vou servir porque eu não sou diácono, e também não posso falar tudo porque eu não sou pastor. Então vou falar o que eu penso porque eu já estou na posição de falar. É a mesma coisa, esse era o problema da igreja lá que Paulo escreve para ajudar Timóteo e a Tito, certo? Timóteo e Tito enfrentavam problemas, está lá no livro, ó, idênticos, seja em Éfeso, ou onde Timóteo estava, ou Creta, onde estava Tito. As heresias gnósticas que começavam a se manifestar causavam graves problemas para a igreja naquela época. Então, Paulo escreve para ajudá-los na administração desses problemas. Página 200, 1.2, autoria paulina e as atuais problemáticas. Bom, aqui vem uma série de críticas com relação à autoria dessas epístolas. Porque alguns sustentam que Paulo mesmo as escreveu, outros sustentam que alguém em nome de Paulo escreveu, ou qualquer outro indivíduo dessa natureza. Então, a título de conhecimento geral, para a gente completar aqui, complementar o currículo do curso, vamos ver o que o livro considera, tá? Página número 200. Então, a primeira problemática levantada pelos estudiosos gira em torno da autoria da questão das epístolas. Tá? Segundo marcação que eu fiz lá, ó, para alguns desses estudiosos, as chamadas epístolas pastorais foram escritas não pelo apóstolo Paulo, mas por alguém que, lançando mão da autoridade e prestígio que o apóstolo tinha, utilizou o seu nome para fazer frente aos ensinamentos falsos, né, propagados, né, propalados pelo incipiente movimento gnóstico na época. Outros, porque presumem teria reunido alguns fragmentos genuinamente paulinos, coligidos após o martírio de Paulo. Então eles estão tentando aqui discutir quem é que escreveu realmente. Se foi algum aproveitador, se foi algum pesquisador, se foi alguém que ajuntou fragmentos daquilo que ele falou, se foi alguém que aprendeu a postura de autoridade e discurso de Paulo e imitou isso nas epístolas. Então começa aqui. Primeira problemática é saber se alguém imitou, tá? Ali na página 200, ainda na parte de baixo, diz assim, ó, essas e outras teorias contrárias à autoria paulina não possuem sustentação diante das evidências favoráveis a ela. E o caso, por exemplo, da assinatura de Paulo, ou é o caso, tá, tem um acento ali, da assinatura de Paulo em cada uma das suas cartas. Ou seja, acredita-se que realmente ele é o autor genuíno pela autenticação que ele dá com o próprio nome no início de cada carta. E assim você pode constar. É a discussão daqueles que querem exauridamente, né, chegar a fundo, à fonte das epístolas. A segunda problemática está ali na página 201, está lá, ó, eu fiz o número 2,
tracejei ali, está ali o traçado, está ali o sublinhado. A segunda problemática levantada pelos estudiosos na atualidade envolve a questão histórica. Nesta, o problema é a harmonização entre as situações expostas nas epístolas pastorais e as informações que temos na vida de Paulo, exaradas ou exaradas em Atos e nas demais epístolas paulinas. O que ele está dizendo? É que aquilo que está constando no que Paulo passa para Timóteo e passa para Tito, com relação a data, períodos, discurso, momento, circunstância, alguma outra coisa que ele dá evidência, prisão, não prisão, viagem, não viagem, se estou a caminho, se não estou a caminho, se estou em tal lugar. Então eles não vê, em algum momento eles não conseguem conectar isso ao livro de Atos dos Apóstolos, que é onde Lucas praticamente exauriu toda a vida de Paulo no seu ir e vir, até os seus últimos dias, considerando que Lucas termina Atos dos Apóstolos com Paulo, né, preso nos seus últimos dias. Então, toda a vida está englobada ali. Agora, as epístolas, eles querem buscar uma conexão entre o que Atos escreveu, se enquanto todas as epístolas estavam sendo escritas e aconteciam, em que momento Paulo estava e se bate com alguma narrativa de Lucas em Atos. Essa é a discussão. Lá na parte de baixo, na página 201, ó, a posição adotada pela crítica moderna, uma vez que não admite que Paulo desenvolveu um ministério depois de fatos narrados em Atos 28, é que eles não acreditam. Entretanto, esses pensadores erram por imaginar que a vida ministerial de Paulo simplesmente acabou com Lucas. Quando Lucas encerra os relatos dos registros de Atos, eles acreditam que ali também encerrou a vida de Paulo. E não, muita coisa está acontecendo nesse vai e vem. Então existe um tempo que não se pode prever de um capítulo para o outro, de um versículo para o outro, de uma viagem para outra, né? Então, quer dizer, o que está se sustentando aqui é que entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo, ele tenha dado continuidade às suas atividades missionárias e nesse período ele foi escrevendo as suas epístolas, bem como as suas epístolas pastorais também, para Tito e para Timóteo, ou para Timóteo e para Tito, ok? Avançando um pouquinho mais, a terceira problemática, nós estamos na página, aqui é 201, que não aparece, então aqui deve ser 202. Lá, a terceira problemática, que junto com as outras duas, diz respeito com as expressões teológicas, que eles acreditam que por não encontrar as mesmas expressões em outros escritos de Paulo, como por exemplo Soteros, ou Salvador, ou coisa assim, pode não ser dele, né? Mas isso não significa que Paulo não tenha sido o autor das epístolas pastorais, só porque alguns termos teológicos que aparentemente não tenham ocorrido nas outras cartas não estejam presentes nas cartas de Paulo a Timóteo ou a Tito. Ele pôde simplesmente ter mudado a linguagem por estar ensinando discípulos, por estar lidando com líderes, entendeu? E essa é a discussão. Quem quiser se aprofundar, por favor, adiante, né? 1.3, a primeira epístola a Timóteo, endereçada a Timóteo, já está lá, é óbvio, né? E alguns destaques, como por exemplo, ele era jovem, era discípulo de Paulo, ele foi mencionado em muitos lugares fora da epístola, ele foi designado por Paulo para permanecer na cidade de Éfeso, e a responsabilidade dele era zelar pelo crescimento espiritual da igreja naquela cidade, especialmente aquilo que dizia respeito a refutar as falsas doutrinas que estavam sendo impostas naquele tempo. E o livro faz uma observação interessante, que toda base, todo fundamento, né, doutrinário de uma igreja equivale às edificações, às fundações de um instituto, de um edifício, oh meu Deus, de um edifício. Então quer dizer, se você não tiver uma base sólida, bem estruturada, tudo que colocar em cima vai ruir. Então a base sólida de boa estrutura é a palavra genuína de Deus, conforme é a palavra de Deus. Lá na página seguinte, que é a página 203, lá embaixo no primeiro parágrafo da página, antes de 1.3.1,
O problema, portanto, é que os falsos ensinos e as deturpações da verdade não procediam de fora, ou seja, não vinham de pessoas estranhas à igreja, vinha de dentro da igreja. Elas estavam sendo extraviadas por alguns dos seus próprios presbíteros, porque esses falsos mestres que a carta afirma são os presbíteros, que tinham a responsabilidade de ensinar. Cabia a eles o ensino e aos pastores conduzir o rebanho como um todo. Então, o que tem que ser levado em consideração aqui com relação à igreja de Éfeso? Era uma época em que a igreja se reunia nas casas, de casa em casa. Então ficava aquele negócio, cada um queria ter uma ideia a respeito do que lia e do que entendia. Então, no formato dos grupos familiares, dos pequenos grupos daquela época, havia muita confusão. Então, imagine o trabalho e quão difícil era para tanto Timóteo como Tito, né, bloquear, refutar uma quantidade enorme de gente deturpando a verdade e a pregação de Paulo. Ainda na página 203, 1.3.1, com relação ao contexto da redação e propósito, a primeira epístola de Timóteo é redigida durante o período da liberdade de Paulo, após o seu primeiro encarceramento em Roma. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele está livre. Ele sai do encarceramento, é uma espécie de liberdade provisória, entendeu? Monitorada. Então, ele escreve essa carta. Tá? O livro faz uma consideração que se Lucas tivesse registrado tudo que Paulo fez, provavelmente Atos dos Apóstolos não teria 28 capítulos, mas teria que ter feito um outro volume. E quando no encerramento do livro de Atos dos Apóstolos, ele dá a informação que Paulo está, sim, em prisão domiciliar e ele está sob monitoramento. Lá na página 204, com base nas informações constantes nas epístolas pastorais, a maioria dos estudiosos manifesta-se favorável à tese de que Paulo tenha sido declarado inocente das suas acusações feitas contra ele pelos judeus e, uma vez posto em liberdade, deu continuidade ao seu ministério evangelístico e foi então livre e, ao longo desse tempo, desse caminho, que ele escreveu as possíveis mentorias pastorais. Tá? Ainda com relação a Timóteo, a carta de Timóteo surge de um período de liberdade vigiada e Paulo estava a qualquer instante, a qualquer perigo, pronto ou disponível para ser preso e condenado, como de fato aconteceu mais à frente. Lá embaixo, página 204 ainda, o último grifo que eu fiz, Paulo pretendia, após sua incursão pela Macedônia, retornar a Éfeso e encontrar-se com Timóteo, está ali a referência. Mas as coisas nem sempre acontecem como planejamos, isso é fato. Paulo permaneceu mais tempo do que ele havia previsto, e foi de lá, movido por sua responsabilidade ministerial, lá da Macedônia, e amor cristão pelos seus discípulos novos, pelos seus filhos na fé, que ele envia carta de instrução acerca do trabalho que Timóteo deveria desenvolver junto à igreja local e à circunvizinhança. Então ele nunca perdeu Timóteo, nunca perdeu Tito de vista, de monitoramento, sempre preocupado, gerando neles essa restauração, essa mentoria, esse discipulado. Então quando você estiver pastoreando uma igreja, quando você estiver trabalhando com líderes, é esse o formato que você tem que exercer de pastorado, mentoria e discipulado sobre liderança. Você precisa pastorear o homem do ministério e você tem que pastorear o ministério do homem, tá? O homem do ministério e o ministério do homem. São duas coisas diferentes. Como é que você pastoreia o homem do ministério? Como vai a saúde, como vai a vida, como vai a casa, como vai o casamento, como vão os filhos, como vai a família, como vão as finanças. O homem que está nesse ministério, ele está bem, ele está vivo, ele está emocionalmente organizado, sarado, transformado, curado. Tá? Então você tem, a cada encontro pastoral de mentoria e discipulado como você está. Segundo, como vai a sua vida com Deus? Você tem lido a Bíblia, tem lido livros, tem tido tempo para orar, Deus tem lhe falado, tem tido experiências com Deus, você tem ofertado, tem dizimado, tem feito votos, você tem buscado ao Senhor de madrugada, sua vida está conectada com Deus, você está à disposição de servir ministerialmente com qualidade, com responsabilidade. Paulo tinha esse exercício. A vida no ministério, o ministério na vida deles. As cartas representam muito bem isso.
Ok? Página de número 205, fiz um registro pequeno lá embaixo. Tendo como propósito colocar um fim à ação dos falsos mestres, Paulo ordenou a Timóteo uma série de conselhos práticos visando a organização da igreja. Veja que a batalha é intensa contra os falsos mestres, tá bom? Temos agora a epístola a Tito, ok? Eu fiz uma observação aqui de Tito 3:12, porque eu quero dar um extra para vocês. Logo que você encontrar a epístola, abra aí, deixa ela aberta e aguarda um pouquinho e nós vamos falar sobre Tito. Tito 3:12. Deixa aí, ok, logo depois de 2 Timóteo, tá? Eu quero falar um pouquinho, deixar um extra para você. Vamos lá. 207, vamos falar um pouquinho sobre a epístola, que é a segunda epístola pastoral de Paulo. Ela está sendo endereçada ao jovem ministro do Evangelho, também Tito, tá? Crente de origem gentia e um dos muitos convertidos durante o ministério de Paulo. Ele é destacado como uma personagem enigmática na história cristã primitiva, porque ele não é mencionado em nenhum outro instante a referência muito focada, com muita visibilidade sobre a sua vida nas epístolas paulinas. A única vez que ele menciona o que ele é mencionado, Paulo faz na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo 1 ao 9. O que se sabe é o seguinte, que Tito potencialmente foi o mensageiro de todas as cartas. Então ele não tem muito destaque, nem muita relevância, nem está presente no cenário, porque ele está viajando, levando e trazendo as cartas. Ele faz isso, ele tem essa responsabilidade. Tá certo? Ele também recebe de Paulo a responsabilidade de checar como estava indo a igreja em Corinto. E ele presta contas a Paulo sobre isso. Ele presta conta sobre a realidade e as responsabilidades que estavam sobre a igreja de Corinto, como também o futuro e o destino daquele povo. Ele está nesse meio tempo aí. Ele é o mensageiro, potencialmente o mensageiro de todas as cartas. Com relação, 1.4.1, página 208, ao contexto e redação e propósito de Tito, aonde ele estava, Creta, é uma ilha localizada ao sul do Mar Egeu, com cerca de 257 quilômetros de comprimento, 56 quilômetros de largura, e é uma ilha bem povoada. E nessa ilha, Paulo deixa Tito como pastor, ele não tem tempo para ser. Ele tá em trânsito, precisa ir à Macedônia, ele ganha Tito, deixa em Creta e viaja. Falou, daqui a pouco a gente se fala, eu mando uma carta para você. Tá? E ali a ordem que ele dá é implantar igreja. Implante as igrejas, vai nominando as igrejas, vai gerando as igrejas e vai gerando presbíteros nessas igrejas também. O apóstolo Paulo, que é conhecido como apóstolo dos gentios, ele desejava muito ver Tito pela última vez para poder animar ele, para deixar ele sempre motivado, porque ele sabia que a tarefa não era fácil, era uma tarefa árdua, né? Porque afinal de contas, centenas de cristãos haviam ficado na dependência de novos obreiros, e esses novos obreiros tinham que lidar com comportamentos muito hostis daqueles membros. Olha lá o que ele diz, ó, insubordinados, frívolos, enganadores, né? Especialmente os que vinham com o espírito de religião da circuncisão. E ele dizia para Tito, você tem que calar esse povo, porque eles andam pervertendo, né, as casas inteiras, ensinando o que se não se deve, simplesmente por torpe ganância. Então você pode ver que quando você estabelece um trabalho, que você coloca um líder de destaque, se houver um líder que não teve tanto destaque, e ele tem um potencial, porém frustrado, porque não foi leal, não foi fiel, não aproveitou as oportunidades que lhe foi dada, você tem que ficar com a atenção redobrada, porque ele vai de casa em casa disseminando confusão, disseminando, pervertendo, né, distorcendo os ensinos que produzem o bom andamento da obra de Deus. Então você tem que ter isso redobrado. E essa é a intenção de Paulo aconselhando Tito. Aí nós temos aqui, quando você pega a sua Bíblia, pega um pouquinho aí na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 12. Então eu vou te dar um extra aqui, para você que gosta de pregar, ensinar, ministrar a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. Quando eu te enviar, tá? Coloque ali, sublinhe a palavra enviar. Depois você sublinhe Artemas ou Tíquico, ok? Depois você sublinha ali, ó, procura vir ter comigo.
ok? Depois você sublinha a palavra Nicópolis, tá? E depois você sublinha a palavra deliberei ou decidi passar o inverno ali, ok? Tá vendo lá? Olha lá, ó. Ok? Beleza? Você faz as marcações, tá? Então, veja só, aqui define a preocupação e a mentoria discipular de Paulo para Tito. Olha o que ele está dizendo assim, ó. Quando eu te enviar. Primeira coisa. Vamos dar um tema nisso aqui? Vamos falar assim, ó. 1, 2, 3, 4 coisas que Paulo conhecia sobre o ministério, mas Tito desconhecia. Olha aí. Quando eu te enviar, ele está dizendo assim, ó. Nós não fomos feitos para seguir sozinhos em nada. Nós não somos ilhas isoladas. Ninguém foi feito para seguir sozinho. Nós não fomos gerados para essa solidão. Nós somos gerados e o produto de Deus em nós e o produto de Deus por nós é um produto de comunidade, de comunhão, de mãos dadas. Então, quando ele diz assim, quando eu te enviar, ele está dizendo, eu estou selecionando alguém para mandar aí para te ajudar. Agora veja, Artemus ou Tíquico, porque ninguém é insubstituível. E havia no mínimo 2. Significa que os 2 estavam com o mesmo coração e com a mesma disponibilidade e disposição que Tito. Então Paulo não ia mandar ninguém para atormentar a vida dele. Ele está dizendo, ó, eu não sei quem eu te mando. Ou eu mando Artemas ou eu mando Tíquico, mas alguém eu vou te mandar. E quem eu te mandar vai ser suficiente. Significa que Deus sempre tem alguém para substituir e que Deus tem mais do que um e que aquele que estiver na vaga de substituição fique pronto e preparado. A qualquer momento a fila anda e chega a tua vez. Aí ele diz assim, ó, procura vir ter comigo a Nicópolis. Então, terceiro, depois que eu te mandar alguém para te ajudar, depois que eu te mandar auxiliares para te animar, para te ajudar, para te renovar as forças, a hora que estiver tudo bem aí, gratidão, porque gratidão não tem prazo de validade, ó. Procura vir ter comigo. Quando tudo estiver bem aí, vem me visitar e vem me ver. Quer dizer, reconhecimento, gratidão, aplauso, reconhecimento. Vem me ver, vem estar comigo, vem ter comigo. Tá? Vem ter comigo aonde? A Nicópolis. O que é Nicópolis? Nicópolis foi uma cidade construída com despojos de guerra. Então é uma cidade de memórias e experiências. Então ele está dizendo assim, ó, quando eu te enviar alguém, vem comigo aprender um pouco mais. Vem comigo porque eu tenho mais coisas para te passar. Eu estou numa terra de experiência e de sabedoria. E eu decidi passar o inverno ali, porque existem invernos na vida da gente e existem invernos no ministério da gente que não tem como escapar. Que não tem como escapar. Você tem que decidir enfrentá-los. Eu vou enfrentar esse tempo difícil. Vale um amém aí? Legal, né? Pega essa palavra aí para a sua vida, tá bom? Bom, o esboço do livro de Tito, da epístola, quem quiser seguir, pode seguir mais adiante. Aqui, no caso, né? É o esboço da epístola. E bora para frente, vamos lá. Página de número 211. Aqui nós temos agora a segunda carta de Paulo a Timóteo e a epístola aos Hebreus. Não é exaustivo, eu gostaria muito, mas o curso não me dá, mas eu vou deixar futuramente exaustivo no meu curso online. Aqueles que já estão lá são bem-vindos sempre. Segundo Timóteo, epístola aos Hebreus, da epístola híbrida à incógnita do Novo Testamento. Ou seja, híbrida. Por quê? Porque Timóteo, a segunda carta de Paulo ao Timóteo, ela não só segue sendo epístola pastoral, como é também epístola da prisão. Ok? Então ela soma duas mensagens. Por isso, teologicamente aí, está sendo chamada de a epístola híbrida. E Hebreus, a incógnita, porque a discussão de quem escreveu. Né? Se foi Paulo, se foi Lucas, se foi Apolo, ou se foi Paulo, Lucas, há uma discussão entre Paulo, Lucas, Apolo. Acho que são esses três, se eu não me engano. Vamos descobrir, se eu não me engano é isso. Então, essa é a incógnita com relação ao escritor aos Hebreus. Vamos acompanhar pelo livro. Página 211. 2 Timóteo, epístola híbrida, ou seja, a última das epístolas paulinas, 2 Timóteo, e ela reveste de uma peculiaridade interessante dentro das demais, que é o acúmulo
das duas fontes, né? Então, primeiro, ela foi redigida durante um período de encarceramento. Paulo escreveu dentro de uma prisão romana, fétido, abandonado, para morrer, momentos antes de enfrentar o seu martírio. Por isso ela tem essa classificação, que é chamada de Epístola do Cárcere. Ela e Filemão, Efésios, Colossenses e... Isso, repetiu ali no livro, tá? Então, Timóteo, Efésios, Colossenses e Filemão são chamados de epístolas do cárcere, sendo que a segunda carta de Paulo a Timóteo também é chamada de epístola pastoral. A mistura, a mescla das duas coisas, daí o tal termo teologicamente chamado de híbrido. E em segundo lugar, claro, o sustento de que Paulo escreve dando orientações pastorais para um jovem ministro do evangelho, que com certeza estava enfrentando enormes dificuldades no desenvolvimento do seu ministério, porque ele tinha que enfrentar muitos charlatões, muitos hereges, muitos manipuladores no meio da igreja. Lá embaixo aqui, ó, se você puder vir nessa parte aqui, tá vendo? Tá a questão aqui, ó, por que ela fica híbrida? Porque ela faz parte das epístolas pastorais, 1 Timóteo e Tito, e ela também está inserida, Filemão, Efésios, Colossenses e Filipenses, nas epístolas do cárcere. Gera uma epístola híbrida, tá bom? Isso aí para pregar não é muita coisa não, mas quando você está dando um estudo, se você domina esse conteúdo, eu vou olhar para você e vou dizer assim, uou, essa pessoa estudou. Vamos lá? 2.1.1, contexto da redação. Paulo havia sido levado para a capital do império, onde, em resposta a seu apelo, aguardava ser julgado pelo imperador. É durante esse período que foram redigidas as mencionadas epístolas do cárcere. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e possivelmente a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ok? Ele já está em Roma, ele já está esperando o seu julgamento para o seu martírio final. Página 213. O contexto da redação aqui, ó, nesse instante aqui, tá? O contexto da redação da epístola não é um dos mais animadores para Paulo. Acorrentado, vale a pena ler esse parágrafo. Acorrentado em uma masmorra fria e fétida, como tantas outras em sua época, referência de 2 Timóteo 1,16, diferente da última vez em que fora conduzido a Roma, quando ficou em prisão domiciliar, podendo até receber visitas, enquanto aguarda a sentença final e sem perspectiva de sair dali ileso, Paulo escreve sua última epístola. Escreve a um amigo e jovem ministro, Timóteo, orientando-o acerca da pureza da doutrina cristã e dos perigos que encontraria durante o seu ministério em Éfeso. Ele continua preocupado com o futuro do seu apóstolo, ou do seu discípulo, né? Alguns dizem do seu pupilo, do seu discípulo, e veja, mesmo em condições precárias e a ponto de morrer, ele não perde a capacidade de discernir e entender a respeito da santidade, a respeito da responsabilidade com a doutrina bíblica, e ele mantém Timóteo, né? Isso é o coração do líder, isso é o coração pastoral. Tem hora que você está preso, tem hora que você está livre, tem hora que você está fazendo um funeral, depois você faz um casamento, aí você tem que fazer a apresentação de uma criança, e você tem que consolar quem chora, depois você chora sozinho e tem que ser consolado sem ninguém te ver, e assim vai indo, né? É interessante essa vida aí, esse chamado do ministério. 213, 2.1.2, destinatário e propósito. Destinatário da epístola é Timóteo, tá? E ele possivelmente se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo. A idade aproximada entre 17 e 21 anos de idade aproximadamente. Paulo encontrou em Listra, filho de uma judia piedosa chamada Eunice. O seu pai era grego. Timóteo se destaca por ser um exemplo de cristão e de empenho na obra de Deus, especialmente no uso do dom espiritual, a ele outorgado pelo Senhor, na ministração da graça de Deus, manejando bem a palavra da verdade. A carta é escrita provavelmente em 68 anos depois de Cristo, pouco antes de Paulo ser decapitado. É uma correspondência particular, redigida e endereçada a Timóteo, visando orientá-lo acerca do seu trabalho nas igrejas da Ásia. Ok? Na página 215, nós temos agora, para quem quiser depois, tem todo aí o esboço da epístola, tá?
Entrando na Epístola aos Hebreus, página 215, ela antecede aquelas epístolas gerais de Tiago e outras tantas, 1º, 2º, 3º João, 1º, 2º Pedro, Filemon e tal. Então ela antecede e ela ganha esse charme da sua incógnita, por ninguém saber ou ninguém ter de fato, né, a coragem de determinar a sua a autoria. Né? É uma obra canônica de altíssima magistratura, de altíssima vivacidade. Ela é considerada de uma contribuição áurea sem precedentes naquilo que se diz respeito à função de Cristo enquanto sumo sacerdote celestial. Isso está explícito lá. Tá? Eu particularmente creio que Paulo escreveu. Tá? A Epístola aos Hebreus, aqui, ó, tem como compromisso também apresentar a Cristo semelhante aos homens, como participante das mesmas fraquezas e sendo tentado como somos tentados todos os dias. Então ele veio como homem, habitou em carne, venceu na carne, porque a gente também pode. Santidade é possível, sim, e é possível vencer a carne, sim. Está aí referência da epístola, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Página 216, quanto à autoria, uma referência que eu fiz lá embaixo, as principais teorias acerca da autoria apontam, ali está o nome que eu tinha me esquecido, Barnabé. Ou Paulo, ou Barnabé, ou Apolo, ou Lucas, como possíveis escritores. Bom, agora, veja só, com relação aos defensores, que é o que eu acredito, Paulo como escritor. Então, por exemplo, a considerar pontos teológicos semelhantes. As epístolas aos Hebreus abordam questões teológicas amplamente discutidas por Paulo em suas cartas, em muitos momentos de humilhação e também de exaltação a respeito de Cristo. É semelhante nas cartas de Paulo e a Epístola aos Hebreus. Segundo, terminologias semelhantes. Algumas expressões utilizadas em Hebreus são encontradas nos textos paulinos, dentre elas se destacam, por exemplo, dando a Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Veja que está bem perto, dentro da demonstração de poder, cooperando com eles o Espírito Santo. Página 217.3, ainda com relação ao sustento da autoria paulina para a Epístola de Paulo aos Hebreus, número 3, circunstâncias semelhantes. Olha lá, 13:23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Parece que Timóteo estava preso, e o escritor dos Hebreus fazia planos para visitar os leitores na companhia de Timóteo muito em breve, e isso conecta Paulo a Timóteo. Ponto 4, testemunho de Clemente. Clemente, bispo de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 d.C., e sucedeu Panteano nas aulas de religião na igreja, escreveu que este lhe dissera que Paulo havia escrito a Epístola aos Hebreus, deixando-a intencionalmente anônima. Por quê? Bom, só a eternidade para revelar. Os defensores da tese que apontam Barnabé, por exemplo, eles pegam uma expressão de Atos no capítulo 4, versículo 36, porque Barnabé era filho da exortação. Então ele falava com certo peso. Hebreus capítulo 13, versículo 22, há uma observação sobre a presente palavra de exortação. Eu acho que é muito pouco para tentar sustentar, só com base nisso, que é Barnabé. Tá? O grande reformador Calvino aponta Lucas, que foi o autor também de Atos dos Apóstolos, como provável autor dos Hebreus em virtude da semelhança do estilo literário entre as obras. Mas também não se pode descaracterizar aí a conexão muito forte com Paulo. E voltando à página anterior aqui, porque eu falei sobre Barnabé, falei sobre Paulo, aqui na página 218 eu considerei sobre João Calvino, que está aqui, mas voltando um pouquinho, aqui no final da página 17, tem o argumento de Martinho Lutero, que Martinho Lutero acreditava que Apolo tinha escrito, o escritor aos Hebreus, devido ao seu conhecimento e eloquência. Então ele achava que por ser uma carta muito forte, né, por ser uma carta assim de grande peso e grande responsabilidade em oratória, em discurso, teria sido Apolo quem escreveu. Tá? E por último, aqui na página 218,
o que a gente tem para considerar com relação à data e local de redação, tem uma expressão aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 33, que diz assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Veja que isso é um momento de muita dor, é difícil apagar da memória. Então, possivelmente, por causa dessa declaração aqui, ó, eles acreditam que é bem provável que a epístola tenha sido escrita ali logo em meados à queda de Jerusalém, ocorrido ali por volta de 70 depois de Cristo, ou mesmo a perseguição movida por Nero, pouco antes de 64, 68 depois de Cristo, como sendo essa luta, né, de muita dor, causando muita dor, referida pelo escritor aos Hebreus. Quer dizer, se houve tanta dor assim, com tantas características inevitáveis, quer dizer, quanto ao esquecimento, quanto ao caos, é bem provável que tenha sido esse o período da carta que foi escrita aos Hebreus. Tá bom, gente? É isso. Deus te abençoe, boa aula, veja quantas vezes você quiser, te vejo na próxima aula online. Deus abençoe.